Um absurdo. Adolescente é vítima de importunação sexual pela segunda vez e pelo mesmo agressor. Daí dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Para os crimes parece que essa máxima não vale, né? Depois do primeiro abuso, a jovem desenvolveu sofrimento mental. Do primeiro, imagina agora depois do segundo, né? A mãe da vítima detalha o caso e pede a prisão do criminoso. Quem vai contar essa história pra gente, eu peço que você preste atenção. É o repórter Jânio Porto, que foi até o município de Itapuranga da Ajuda e vai trazer os detalhes. Agora preste atenção. Importunação sexual é crime. Nós estamos diante de um caso reincidente. A jovem foi vítima, desenvolveu sofrimento mental, questões psicológicas, foi vítima novamente e o Jânio Porto conta a história pra gente. Põe na tela. Nós estamos no bairro Adiel Ribeiro, povoado Araticum, município de Itapuranga da Ajuda. Vamos conhecer a história de um adolescente de 13 anos, vítima de importunação sexual por 2 vezes. Revoltada, a mãe conta que a primeira vez ocorreu ano passado e a segunda vez foi agora, dia 1º de janeiro deste ano. Ela fala pra gente como aconteceu. Ela estava aqui brincando em casa com a irmã e chegou uma criança aqui, chamou ela para ir brincar na outra rua. Ela veio me pedir, eu deixei ela ir brincar. Ficou brincando lá na outra rua com essa criança e a criança sentiu sede. E foi quando entrou para pegar água dentro de casa, na casa do próprio criança. Em tudo que a criança entrou, acho que na cozinha, que eu não estava lá, né? Entrou na cozinha para pegar água, o indivíduo estava lá dentro. Lá dentro também, é morador de lá. Estava lá dentro, foi quando viu a minha filha, ele tirou a roupa dele, ficou com o pênis para fora, começou a se masturbar, chamando minha filha para sentar nele, dizendo palavras horríveis a ela que me dá até vergonha de falar. Foi quando a criança viu o que estava acontecendo. O amiguinho de sua filha. Isso. Que por coincidência é irmão do acusado? Isso mesmo, exatamente isso. Viu aí falou: fulano, não faça isso com ela não. Aí foi quando ele vestiu a roupa e ficou tipo na passagem para ela não passar. Aí o menino começou a falar, né? Não faça não, deixe ela, deixe ela. Aí ela conseguiu sair da casa, só que adiante ela perdeu os sentidos e caiu. Foi quando o amiguinho dela viu, correu para socorrê-la e chamou a ajuda de outro colega. A minha filha estava descorada, toda assim, não estava nem acordando direito. Eu comecei a balançar ela. Aí foi quando o irmão, que é amigo da minha filha, o irmão do indivíduo lá do acusado, chegou e me falou o que ia acontecer. E o que fez o acusado nesse momento? Então, quando eu socorri minha filha, a minha outra filha de 16, já estava correndo na rua dizendo: pega o estrupador, tentou estrupar minha irmã. Só que eu não fui até lá, até então eu ia acordar ela. Quando eu acordei ela, que eu vi que ele não tinha, que ela me falou que ele não chegou a tocar e não estrupou ela, então eu fui também. Procurar a justiça. Quando a polícia veio... Chegou a prender no flagrante? Não, porque a família mandou ele correr. A própria família na minha frente mandou ele correr. Ele, quando eu disse: se você vai ver agora como é que se mexe com uma de menor, com a minha filha, porque você não sabe porque você está mexendo. Eu falei isso pra ele. Aí foi na hora que ele pegou uma barra de pau e veio pra cima de mim. Ele não me matou por causa da própria mãe dele, que segurou ele e tomou o pau. Com orientação da mãe, a filha, a vítima desta importunação, vai contar pra gente o que realmente aconteceu. Eu tava brincando lá do outro lado. Aí um amigo meu pediu pra pegar água. Aí ele disse: entre. Aí eu disse: mas sua mãe tá em casa? Aí ele falou: tá. Só que a gente não sabia que o indivíduo tava lá. Aí eu entrei. Quando eu entrei, ele tava no beco da casa. Aí ele tirou a roupa toda, eu paralisei, eu tive um ataque de pânico. Aí ele começou a tirar as roupas, tirou o pênis pra fora e começou a se masturbar, falando palavras horríveis pra mim. Ele tentou agarrar você? Não, se o irmão dele não tivesse chegado,
Poderia ter acontecido. Ele dirigiu-se até você, Ele ficou perto. demonstrou realmente que queria, Demonstrou. esse gesto, e queria agarrar você. Sim. E Não, você, nesse momento, o que fazia? eu Gritava. tava em pânico. Eu tava paralisada. O irmão dele gritava por socorro? Sim. Aí quando ele começou a gritar, ele saiu da frente da passagem. Aí eu consegui sair. Quando eu saí, eu fiquei sem sentido. Aí eu acabei desmaiando. Você tem medo dele? Tem, Você quer justiça? quero. O que você diria nesse momento para ele? Eu diria que eu queria justiça pra ele ir preso. E não sair mais de lá. Repare que situação revoltante, né? Para você entender melhor essa história, a gente tem que até falar um pouco com mais calma aqui para você entender. O repórter Jânio Porto trouxe todos os detalhes. A gente tem o depoimento da vítima, uma garota de 13 anos. Veja que situação. Ela estava brincando na porta de casa com um amigo, um amiguinho dela. E aí esse amigo ou ela mesmo decidem que querem água. O amigo diz, vá lá na minha casa, entre na minha casa e pode pegar água. Ela pergunta, sua mãe está em casa? O garoto responde, tá. Quando a menina entra em casa, no corredor, quem está é o irmão do amigo dela, pelado, totalmente despido, e começa a se insinuar para ela, né? Convidando ela para praticar relações sexuais, coisas desse tipo. E de acordo com o relato da vítima, ele chega inclusive a insinuar que avançaria em cima dela. Depois é que com os gritos do próprio irmão do acusado, né, o amigo da vítima, ele de alguma forma talvez tenha medo, alguma coisa assim. A garota que estava em pânico sai correndo e aí a situação ela é naturalmente controlada, né? E nada de pior ou de mais grave aconteceu, porque eu falo mais grave porque o que aconteceu já é extremamente grave. Uma garota está traumatizada, imagina os traumas que essa garota levará, né, para o resto de sua vida. E essa situação ela precisa ser punida. A gente lembra que importunação sexual é crime e dá cadeia, e a pessoa que pratica esse tipo de crime pode e deve ser responsabilizada. Agora, para mim, o que chama a atenção é o seguinte, sinceramente, eu fiquei extremamente decepcionado com a atitude dessa família. Da família do garoto que praticou o ato libidinoso, que praticou a importunação sexual. E aí você me pergunta, Lucas, por que você ficou assim, decepcionado? Eu fiquei decepcionado pelo seguinte, lógico, a família tem alguma coisa a ver? Talvez tenha, não estou dizendo que tem diretamente, pode ser que tenha, mas a princípio não. Quem praticou o ato foi o criminoso, foi o rapaz que tirou a roupa, se ensinou para a garota e praticou o crime de importunação sexual, é o criminoso. Quem pratica crime é criminoso, não é isso? Então é um criminoso que fez aquilo ali. Agora, por que eu estou decepcionado com a família? Porque, de acordo com o relato da vítima, na hora que a mãe da garota que sofreu o crime, a vítima, chega para tentar contornar a situação, fazer a denúncia, talvez chamar a polícia, a própria família do rapaz diz, corra. Eu imagino que tipo de educação se oferece dentro dessa residência a essas crianças. Eu fico imaginando quem disse corra, a própria família que disse para correr, que exemplo está dando para a sociedade, para essas crianças. Não tem como não imaginar, sinceramente, que esse ato criminoso que foi realizado, de alguma forma, pela própria educação, teve conivência da própria família. Porque o nosso papel como cidadão, para eu encerrar aqui que a Camila já está me mandando encerrar, que o nosso papel enquanto cidadão é simples, é de sempre defender o que é certo e defender a justiça. Um pai e uma mãe honrados, quando perceberem que os seus filhos, por mais amados que sejam por eles, estão cometendo um crime ou fazendo algo de errado, vão querer que eles sejam responsabilizados pelas suas atitudes da maneira correta. Então, uma mãe que quando um filho pratica um crime, manda ele correr, essa mãe está sendo cúmplice e está cometendo também um crime, está sendo cúmplice da situação. Pai e mães honrados não agem assim, responsabilizam os seus filhos pelos seus atos. E tem que ser assim, não pode ser diferente.